Não, mas aí, ó. O meu... Pessoal, a gente vai iniciar. Eu queria que todo mundo colocasse no mudo, tá? Se já não tá no mudo, coloca no mudo. E enquanto estiver na apresentação, se tiver alguma dúvida, mas durante a apresentação, por favor, deixem no mudo, tá bom? Para não atrapalhar o andamento da apresentação. A gente já vai iniciar. Se quiser botar aí para ouvir, eu acompanho aqui, mas a gente ouve. Essa eu só não tô conseguindo ouvir. Não sei. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado pela presença. Meu nome é Daniel. Eu vou começar aqui a apresentação do webinar introdutório sobre mudanças climáticas. Também tô sem áudio. Vai tratar de alguns conceitos básicos sobre mudanças climáticas. Em seguida, vamos trazer como que o CDP atua, né, com relação a isso. Depois vamos passar especificamente para o questionário do CDP, indo módulo por módulo, explicando o que a gente espera da resposta de cada um, em cada um desses módulos. Por fim, a gente vai trazer algumas dicas. Será que é porque o meu tá ligado? Pronto, vamos ver se agora eu desliguei aqui o meu, pode ser que estava dando... Caso vocês tenham alguma dúvida durante a apresentação, eu peço que vocês respondam no chat, digitem a dúvida de vocês no chat. Está muito baixo, tentar corrigir aqui. Karen, você poderia me responder se tá mais alto agora? Melhorou? Beleza, obrigado, gente. Então, como eu estava falando, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço, por favor, que coloquem a dúvida no chat. Tendo tempo até meio-dia, eu volto para responder essas dúvidas. Se não tiver tempo, vou passar para vocês o endereço de e-mail que vocês podem mandar e a gente vai responder com o maior prazer. Vamos começar aqui. Primeiramente, trazendo alguns conceitos sobre essa questão do clima. Como muitos de vocês já devem saber, isso já está sendo muito tratado, o efeito estufa em si é algo que é necessário para a manutenção da vida no planeta, isso é um efeito natural. O problema está especificamente em como a gente está agravando esse efeito estufa por meio da emissão de gases que reforçam esse sistema. Então, ao longo dos anos, como você pode ver nessa figurinha, nesse gráfico do lado, a concentração de CO2, que é um dos principais gases de efeito estufa, vem aumentando, o que pode trazer graves consequências.
Um exemplo que eu posso trazer para cá é a crise hídrica que a gente vivenciou no Brasil, especificamente no Sudeste, que pode ser causada não necessariamente por mudanças climáticas, mas de fato ela pode ser agravada e trazer novos eventos como esse no futuro. E o grande problema nesse sentido é como que essa alteração vem acontecendo. As concentrações de gases de efeito estufa vêm aumentando drasticamente nos últimos anos e as projeções para os anos seguintes, caso nada seja feito, não são nada animadoras, de ter efeitos cada vez mais graves. Tá, mas e aí, o que isso está relacionado com a minha empresa? O que todo esse conceito de mudanças climáticas, de efeito estufa, o que a minha empresa tem a ver com isso? No mundo, empresas são grandes emissoras de gases de efeito estufa, consumindo combustíveis, consumindo energia elétrica, gerando energia elétrica também. E esses gases de efeito estufa, como eu falei antes, são responsáveis por alterações climáticas globais. Essas alterações podem trazer riscos físicos para as empresas, sejam agudos, ou seja, grandes secas, grandes chuvas, furacões, são efeitos pontuais, ou riscos crônicos, ou seja, um aumento ao longo do tempo de chuvas ou uma redução na pluviosidade ao longo do tempo. São questões que são muitas vezes difíceis de ser previstas, mas que podem trazer grandes impactos na operação das empresas. Além disso, relacionado muitas vezes às emissões de gases de efeito estufa, toda essa temática de mudanças climáticas podem trazer riscos não físicos, muitos associados à regulação, ou seja, sistemas de comércio, empresas estarem sujeitas a sistemas de comércio de emissão, por exemplo, ou uma taxação de carbono, aumentando o custo operacional delas, ou riscos de reputação, ou seja, empresas que não estão tratando muito bem desse tema e como ele está sendo cada vez mais discutido, você ter uma boa gestão relacionada a mudanças climáticas pode te deixar menos exposto a esses riscos. O caso vocês não tenham esse tipo de gestão, está cada vez mais expostos tanto com seus clientes como fornecedores, enfim. E trazendo para a vida real, trazendo algumas notícias, como vocês podem ver, catástrofes naturais de 2012 foram responsáveis por um custo de 160 bilhões, isso já é um caso passado. Para o futuro, talvez esse tipo de catástrofe e esse tipo de custos aumentem. A gente pode lembrar muito bem da falta d'água que aconteceu em São Paulo há alguns anos. Além disso, isso pode trazer alguns custos a mais tanto para as empresas, como clientes, como para a gente mesmo, como pessoa, com aumento nas contas d'água devido a maiores frequências de secas, e trazendo aqui um risco reputacional. Eu não sei se vocês lembram, mas há algum tempo a Volkswagen foi pega, às vezes ela estava trazendo algumas medições de emissão delas com algumas diferenças, e quando ela foi pega trouxe uma queda no valor de mercado da Volkswagen. Ou seja, todas as empresas, como nós também, como pessoas, estamos expostos a riscos climáticos. Tá, e como que uma empresa ela é capaz de mudar essa situação? Então, reconhecer que o nosso planeta tem limites de recursos e trazer, de fato, toda essa questão para uma discussão mais presente dentro das empresas, sendo norteadas muitas vezes por algumas políticas públicas, muitas vezes com questões regulatórias. Além disso, muitos investidores já estão começando a tratar esse tema, a usar o conhecimento das empresas para nortear a tomada de decisão deles. Além disso, muitos consumidores
já estão se importando com essa questão de mudanças climáticas e trazendo para a tomada de decisão também dos consumidores. Por isso, para uma empresa é muito importante, hoje em dia, ter a transparência com relação aos seus dados de emissões, e não só isso, a forma como essa empresa gere o risco, tratar com muita seriedade a eficiência energética e o uso de recursos, mostrar que a empresa é inovadora no modelo de negócio e parcerias com relação a mudanças climáticas e, especificamente, trazer o uso de energia e matérias-primas renováveis como uma questão central dentro das empresas. E, além disso, quando você está tratando de mudanças climáticas, você levar a política corporativa de meio ambiente para uma parte central, trazendo para dentro da política estratégica da empresa é extremamente importante, ou seja, envolvendo outras áreas, envolvendo diretoria, o diretor executivo, enfim. Integrar a gestão climática com os objetivos estratégicos da empresa é uma grande vantagem quando uma empresa começa a tratar desses dados e evoluir nessa temática. Além disso, é muito importante reportar compromissos, reportar o que a empresa vem fazendo, reportar o que ela planeja fazer com relação a essa questão, óbvio, sem criar o greenwash, que seria reportar algo que vocês não ou aumentar algo que vocês estão fazendo, sem ter feito, no caso, garantir que esses projetos e iniciativas que as empresas começam a tomar para tratar essa questão sejam tratados com seriedade e pensem também no longo prazo, tendo em vista o desafio que as mudanças climáticas trazem, não só no curto, como no médio e no longo prazo, e estabelecer responsabilidades dentro da própria empresa. Trazer, como eu falei, níveis mais altos de gerência ou de diretoria, de conselho, para discutir essa temática também é extremamente importante. E nesse sentido, como que o CDP consegue colaborar para que as empresas tenham um conhecimento maior, como que as empresas consigam trabalhar melhor essa gestão? Aqui a gente traz alguns números mostrando como que o CDP vem atuando em todo o mundo. Hoje em dia, mais de 7 mil empresas e 87 países reportam dados de mudanças climáticas ou dos outros temáticas que o CDP abrange. Atualmente, mais de 525 investidores já solicitam dados para empresas por meio da plataforma do CDP. Esses 525 grupos de investidores, eles hoje em dia estão à gestão de mais de 96 trilhões de dólares em ativos, o que, para ter uma ideia, é responsável por 1/3 de todo o capital que circula no mundo. Além disso, mais de 110 grandes empresas compradoras, que representam um gasto com compras anuais de mais de 3 trilhões de dólares, já pedem dados para seus fornecedores. Inclusive, eu acredito que muitas das pessoas que estão aqui assistindo esse webinar foram solicitadas pelos seus clientes a reportar. Então, são muitas empresas que já estão tendo essa consciência. E, além disso, o CDP não trata só com empresas, mais de 620 cidades e 120 estados no mundo inteiro já reportam suas informações sobre mudanças climáticas por meio das nossas plataformas. E como é que o CDP funciona internamente nessa questão de pedir dados, informar dados e tratar sobre temáticas ao longo de todo o processo? Inicialmente, investidores ou empresas, por meio de 2 programas diferentes aqui do CDP, no caso dos investidores é o programa Investor Led, e no caso das empresas seria o programa Supply Chain, solicitam informações ambientais para outras empresas e ou fornecedores. Essas empresas e fornecedores avaliam os impactos relacionados a mudanças climáticas, segurança hídrica e floresta, entendendo como que elas fazem essa gestão,
qual é o estado atual da empresa, quais são os níveis de planejamento, enfim, várias temáticas, fazem essa avaliação e reportam para seus investidores ou clientes todos os dados sobre impactos ambientais, riscos, oportunidades, investimentos, estratégia. E a partir desse conhecimento que os investidores e clientes têm, essas entidades conseguem tomar uma decisão mais embasada com relação principalmente a como os seus clientes ou empresas lidam com a sustentabilidade. A gente tinha estagiário com nível 4, a gente tinha... Beleza. E depois que essas empresas reportam o seu questionário, preenchem o questionário, mandam para os seus investidores, para os seus clientes, como que o CDP faz uma avaliação dessas respostas? Basicamente, o CDP divide a avaliação em 4 diferentes níveis. O nível mais baixo seria o de transparência, o de disclosure. Em seguida vem o de awareness, que seria a conscientização sobre o tema, gestão, management e liderança. Todo questionário, ele no final de toda resposta, toda avaliação, ele recebe uma nota indo de D- a A, e cada questão ela é avaliada em cada um desses critérios, sendo que o critério de transparência seria um critério menos rigoroso, ou seja, para você conseguir notas de transparência, basicamente seria necessário responder as perguntas, independente se a resposta ela seria uma melhor prática relacionada ao tema ou não, evoluindo para o nível de conscientização, que aí já seriam empresas que já conseguem ter uma ideia se a prática que ela toma é a melhor ou não. Em seguida vindo o nível de gestão, que a gente já consegue avaliar se essa empresa gere os seus riscos e oportunidades e consegue atuar em cima disso. E por fim, as questões são avaliadas também a nível de liderança, que seriam se as empresas adotam realmente as melhores práticas que trazem na temática. O CDP adota esse tipo de avaliação gradual justamente para que as empresas tenham ideia do que seria uma melhor prática em cada uma dessas questões e possam ir evoluindo aos poucos ou a passos largos, dependendo do nível de entendimento da empresa, por meio dessas diretrizes e dessa trajetória que o CDP consegue indicar por meio dessa avaliação. E, além disso, o CDP traz alguns materiais de apoio para que o questionário possa ser respondido da melhor forma. Aqui nesse slide a gente traz o que a gente chama de a trindade do CDP, que seria esses 3 documentos: o questionário, o guia de reporte e a nossa metodologia de scoring. O que é cada um? O questionário é, de fato, quais são as perguntas que vão ser apresentadas para vocês na hora de ser respondido. Em seguida, o guia de reporte. Esse guia de reporte ele mostra o porquê que a gente está fazendo cada uma dessas perguntas do questionário, trazer toda a justificativa por trás e para que cada um desses termos que a gente usa, para quem que vai essa informação, para que ela é utilizada mesmo. E, por fim, o último documento, que seria a metodologia de scoring, ela mostra como cada questão ela é avaliada em relação aos nossos critérios. Todos esses documentos eles são públicos, eles são gratuitos, podem ser baixados por meio desse link que está aí embaixo. Pode ficar tranquilo que a gente vai enviar essa apresentação para vocês. Então, vocês tendo dúvidas, tendo questões, assim, pode ficar tranquilo que a gente vai enviar essa apresentação. E uma dica sobre como abordar cada um desses materiais seria a seguinte: conforme vocês forem respondendo o questionário aos poucos, vocês irem consultando tanto a guia de reporte como a metodologia de scoring. Por que isso? Porque cada um desses documentos são um pouco extensos, então você lê ele de uma vez pode ser um pouco cansativo, eu assumo. Então, conforme vocês forem tendo dúvidas em questões específicas, é muito importante consultar
cada uma desses materiais. Eu vou mostrar aqui a cara para vocês de cada um deles, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Então aqui, primeiro a gente vê como é a cara do documento do questionário. Essa é uma versão em Word, né? Então mostra o que está sendo perguntado, quais são as opções. Esse material, ele também, você pode ver, esse caso aqui é o de água, ele tem 120 páginas, então é bom ir olhando aos poucos, mais para fazer alguma consulta eventual. Em seguida, a gente traz aqui o guia, então ele mostra aqui no caso qual é a pergunta, qual é o enunciado dela, qual é a justificativa nessa frase de baixo de cada uma dessas perguntas, por que a gente está trazendo, qual é a conexão que essa pergunta tem com outras plataformas de divulgação, no caso dessa pergunta do CFB, e embaixo a explicação de cada um dos termos que a gente utiliza. E por fim, aqui o terceiro material que eu apresentei, que é a guia de scoring. Então, como vocês podem ver, essa questão, por exemplo, F4.4, ela é avaliada, como ela é avaliada em cada um dos critérios, o critério de transparência, o critério de conscientização, o critério de gestão e o de liderança. Nesse caso aqui, só por exemplo, essa questão específica 4.4 não seria avaliada no critério de liderança, mas outras, conforme vocês podem ver, se consultarem o material, tem critérios de avaliação bem diferentes. Bom, agora vamos entrar de fato no questionário. Eu vou entrar módulo por módulo, mostrando o que a gente espera que seja respondido nessas questões, ou seja, quando a gente fala o que a gente espera, é o que o seu cliente ou o seu investidor quer que seja comentado em cada uma das perguntas, justamente para eles terem uma informação mais detalhada. Primeiramente, o módulo C0 é basicamente uma introdução sobre a empresa, então é para vocês informarem dados, uma descrição geral, o ano que está sendo reportado, em que país ou região a empresa se situa, qual moeda vai ser utilizada em todo o reporte. Isso aqui é uma questão bastante importante, você selecionar certinho a moeda, porque, como eu vou falar mais para frente em alguns módulos, é necessário informar um valor monetário para alguma questão. Então, em cada uma dessas questões, não vai ter como você mudar a moeda de reporte. A moeda que você selecionar aqui no início, ela vale para a resposta de todas as questões relacionadas a isso. Além disso, indicar quais são os limites de reporte, se tem alguma exclusão ou não. Isso a gente pede toda essa contextualização justamente para quem está utilizando esse dado, seja um investidor ou seja um cliente, possa entender melhor que tipo de atividade que a empresa faz e contextualizar realmente toda a atividade da empresa que está reportando. Em seguida, no módulo 1, é um módulo de governança, então é para vocês indicarem, por exemplo, quais são os maiores níveis de supervisão com relação ao tema, no caso aqui de mudanças climáticas. Então, indicar se existe alguma supervisão a nível de conselho diretor sobre essa questão, detalhar se tem como que o conselho diretor, ou se é algum nível mais abaixo, consegue tratar as questões, como que eles se relacionam com isso. Além disso, mostrar qual é a responsabilidade dos gestores da empresa com relação a mudanças climáticas, além de apresentar se a empresa tem algum incentivo monetário ou não, algum incentivo reputacional dentro da empresa para questões relacionadas a mudanças climáticas mesmo. Ou seja, tem empresas que, por exemplo, dão um incentivo financeiro para seus gestores, para seus funcionários, caso haja alguma redução nas emissões delas mesmas. Em seguida, no módulo de riscos e oportunidades, esse é um módulo bastante importante,
no nosso questionário. Ele é dividido basicamente em duas questões centrais. A primeira seria trazer qual é o horizonte temporal da avaliação de risco da empresa e também processos de gestão nessa temática de riscos e oportunidades. Então, a gente espera que a empresa traga o que ela considera como um horizonte de curto, médio e longo prazo. Isso é importante citar porque cada empresa trata essa questão de formas diferentes. Em um setor, um horizonte de longo prazo pode ser de 5 a 10 anos, enquanto outros que têm ativos que são mais duradouros, um horizonte de longo prazo seria de 50. Então, por isso que a gente pede para especificar essa questão. Além disso, nesse módulo é importante citar como que esses processos relacionados às mudanças climáticas são integrados na gestão de risco como um todo e também indicar se isso é feito ou se não e por que não, caso isso não seja feito, essa integração. Indicar qual é a frequência para a identificação e avaliação de riscos relacionados a mudanças climáticas. Como eu falei bem no início, as empresas estão expostas a riscos, então é importante que essa frequência seja feita de uma forma mais, uma alta frequência, no caso, seja feita essa avaliação. Além disso, a gente pede para mostrar processos que são utilizados para identificar e avaliar esses riscos que estão relacionados a mudanças climáticas, quais riscos são considerados, se vocês consideram somente riscos físicos ou riscos reputacionais também, riscos de transição. E, por fim, assim, nessa parte de horizonte temporal para gestão, quais são os processos para, de fato, gerir, para atuar em cima desses riscos e oportunidades que são encontrados por meio da avaliação. Como eu disse, esse módulo é dividido em duas grandes partes. A outra é o reporte de quais riscos e oportunidades e impactos que aconteceram. Então, primeiro a gente estaria olhando para o futuro e gestão de coisas que ainda vão acontecer, e em seguida é olhado um pouco mais para o passado, ou seja, quais riscos e oportunidades que já foram identificados, que podem trazer algum impacto substancial financeiro na empresa, ou impacto estratégico, e como vocês estão atuando em cima desses riscos e oportunidades que já aconteceram, ou que foram identificados. Além disso, mostrar onde que esses riscos e oportunidades de fato impactaram o negócio da empresa, ou seja, em quais partes da cadeia de valor, em que ativos que esses riscos foram de fato observados. E, por fim, mostrar onde que esses riscos e oportunidades influenciaram também no planejamento financeiro da empresa, ou seja, em questão de receita, em questão de custos operacionais. Então, esse é um módulo que muitas empresas, investidores gostam muito de ver ele muito bem respondido, justamente porque ele mostra como que vocês estão lidando com a situação. Próximo módulo é ligado à estratégia de negócio, então mostra como que vocês integram de fato essas questões de mudanças climáticas na estratégia corporativa de vocês, se vocês usam ou não análise de cenários climáticos para tentar prever que tipo de impactos vocês vão sofrer no futuro. Essa é uma discussão que está muito em voga atualmente para, de fato, se prevenir com relação a esses possíveis impactos. E, além disso, em alguns setores de maior impacto, como o de óleo e gás, ou então o de geração elétrica, é importante trazer o plano de transição para uma economia de baixo carbono, utilizando recursos de uma forma mais sustentável, ampliando o uso de fontes renováveis de energia, por exemplo. O próximo módulo está relacionado a metas e performance. Então, nesse módulo, deve ser detalhado quais são as metas de redução de emissão, sejam metas absolutas ou metas de intensidade. É muito importante para todas as empresas terem esse tipo de meta, justamente
pela questão que eu comentei anteriormente, da influência que elas têm com relação a essa problemática. Além disso, é pedido para trazer outras metas relacionadas a mudanças climáticas, que não necessariamente estão ligadas à redução de emissão, ou seja, por exemplo, uma meta de aumento de eficiência energética entraria aí. Detalhar que tipo de iniciativas de redução de emissão já está sendo tomado, ou seja, quando se trata de uma troca de lâmpada por luz de LED, isso pode ser uma iniciativa de redução de emissão, reduzindo o consumo de energia elétrica, por exemplo. Que métodos são utilizados na própria empresa para impulsionar esse investimento em atividade, ou seja, como que vocês tentam trazer essa questão mais para dentro da empresa, e também, caso vocês tenham, expor quais produtos de baixo carbono vocês têm nesse sentido. O próximo módulo é para mostrar justamente a metodologia para o cálculo das emissões que a empresa de vocês causou. É importante mostrar essa metodologia justamente para ter uma base de comparação entre diferentes anos e entender como que essa evolução nas emissões é feita, seja através de uma redução ou seja um aumento nas emissões. E nesse sentido é muito importante estabelecer qual seria um ano base. Então por isso que a gente traz esse módulo para que ele seja bem frisado. Então, como conteúdo que deve ser respondido é trazer o ano base e as emissões nesse ano, e também detalhar que tipo de diretrizes, protocolos, metodologias foram utilizadas para coletar esses dados e calcular emissões de escopo 1 e 2. Aqui no Brasil, não sei se vocês já devem estar mais ambientados, mas GHG Protocol é o mais utilizado. No próximo é para trazer de fato, o próximo módulo, o módulo 6, é para trazer de fato os dados de emissão. Então, reportar quais são as emissões de escopo 1, 2 e 3. Só para explicar rapidamente, emissões de escopo 1 são as emissões causadas diretamente pela atividade da empresa, ou seja, quando um veículo da empresa está queimando combustível, é uma emissão de escopo 1. Emissões de escopo 2 são emissões indiretas causadas pela geração de energia elétrica, ou seja, quando você está ligando a luz do escritório, você está consumindo uma energia elétrica que causou uma emissão de gás de efeito estufa no momento da geração. Então essa seria uma emissão de escopo 2. E a emissão de escopo 3 é um outro tipo de emissão indireta, mas sem considerar esse relacionado à geração de energia elétrica. Além disso, nesse módulo é importante detalhar se alguma fonte de emissão de escopo 1 e 2 não foi incluída no reporte, para justamente trazer mais transparência. Trazer também o quanto de emissão de dióxido de carbono biogênico foi emitido e também métricas de intensidade de emissões, ou seja, uma métrica que é muito utilizada é trazer o quanto de emissão foi gerada por real de receita. Então, isso é só um exemplo de como que essa métrica de intensidade de emissão pode ser utilizada. O próximo módulo seria um módulo de desagregação dessas emissões, mostrar, por exemplo, quais gases de efeito estufa foram emitidos para chegar ao valor total. Outro tipo de desagregação que a gente pede para ser feito é as emissões de escopo 1 e 2 por país. Caso vocês atuem somente no Brasil, então essa desagregação não precisa ser feita, seria só informar que justamente a empresa se situa só no Brasil e colocar a emissão total. Além disso, a gente pede para desagregar essa informação em outros tipos, como por exemplo, a divisão de negócio de vocês, as unidades diferentes, ou então desagregar de acordo com as atividades que a empresa desempenha. Não é necessário desagregar nesses três parâmetros. A gente reconhece como uma melhor prática desagregar em pelo menos 2.
Além disso, nesse módulo também deve ser trazido a comparação de emissões brutas globais, ou seja, somando o escopo 1 e 2 no ano reportado e no ano anterior, justamente para ter esse acompanhamento das atividades. Próximo módulo, o módulo 8, ele é importante que seja apresentado a porcentagem do gasto operacional em energia, ou seja, a gente pede isso justamente para entender o quanto que a empresa de vocês é dependente do uso de energia. Aqui é importante ressaltar que energia se trata não só de eletricidade, como também do uso de combustíveis. Ou seja, toda atividade relacionada com o consumo de energia. Mostrar aqui quais são essas atividades que estão relacionadas à energia na empresa, detalhar o consumo total, além de apresentar quais são os fatores de emissão de gás de efeito estufa de cada uma dessas fontes. Além disso, é importante detalhar, caso vocês gerem alguma energia elétrica, muitas empresas já têm, por exemplo, painéis solares instalados em seus prédios, então é importante trazer o quanto que vocês geram, além de, caso vocês consumam, por exemplo, energia elétrica vinda do Mercado Livre por contratos incentivados de fontes renováveis, trazer um detalhamento dessa energia que é contabilizada como uma energia de baixo carbono. Esses 3 próximos módulos são módulos que o módulo 9, 10 e 11 são módulos que não são apresentados na versão mínima do questionário. O nosso questionário é dividido em versão máxima, e a versão completa e a versão mínima. A versão mínima ela é indicada somente para empresas que estão no primeiro ano de reporte, ou para empresas que têm uma receita anual menor que 250 milhões. Mas é muito importante que ao longo do desenvolvimento dessa temática dentro das empresas, cada vez mais ela tente migrar para responder o questionário máximo, o questionário completo, justamente porque trata de questões de questões importantes também. Então, nesse módulo 9, é para ser apresentado métricas adicionais, ou seja, como que vocês estão medindo a questão de mudanças climáticas, além do reporte de emissão e também do reporte de energia. Um exemplo nesse caso seria você começar a reportar também a geração de resíduos, que muitas vezes estão ligados à geração de gases de efeito estufa. Então, o conteúdo que a gente espera que seja respondido nesse módulo é justamente trazer essas métricas relevantes ao seu negócio. Então, cada empresa teria métricas diferentes. Além disso, com o reporte setorial nos questionários do CDP, existem algumas métricas adicionais especificamente para elas, para esses setores. O próximo módulo, o módulo de verificação, o CDP entende, por meio dos clientes que pedem as informações, investidores, que verificar as emissões é uma boa prática, justamente por trazer uma transparência maior, mostrar que a empresa está de fato trazendo essa discussão para dentro. Então, é uma exigência cada vez maior de clientes e investidores ter essa verificação. O conteúdo que a gente pede nesse módulo justamente é para você detalhar quais dessas informações que foram citadas anteriormente no questionário foram de fato verificadas por terceira parte ou não, e também sejam emissões de escopo 1, 2 e 3, sejam as métricas adicionais, sejam questões relacionadas à energia. O próximo módulo, o módulo de precificação de carbono. Muitas empresas em outros países já
já tem no seu dia a dia os custos operacionais de uma precificação de carbono, ou seja, uma taxação ou a participação de um sistema de comércio de emissão. Então, aqui no Brasil, esse tipo de modelo ainda não é aplicado, mas é uma discussão que é crescente. Então, no caso desse módulo, é importante as empresas citarem que mecanismos de precificação de carbono que impactam a operação da empresa. Então, nesse caso, é muito importante para empresas que têm atuação fora do país, especificamente. Detalhar se ela participa de um sistema de comércio de emissão ou de algum sistema de taxação de carbono, como que essas empresas se organizam para atender a esses sistemas que ela está de fato participando ou que ela está antecipando a participação. Ou seja, como eu falei, essa é uma discussão que é crescente no mundo, aqui no Brasil também, então é muito importante para algumas empresas se anteciparem a essa questão justamente para conseguirem tratar melhor quando isso for acontecer. Além disso, é importante para a empresa detalhar caso ela faça alguma compra de crédito de carbono e também mostrar caso ela utilize, como que ela utiliza a precificação interna de carbono, que é uma métrica para tomada de decisão interna na empresa, levando em consideração algum valor para o carbono. O próximo módulo, o módulo de engajamento, é justamente para a empresa detalhar quais são as estratégias para engajar tanto fornecedores, clientes ou outros parceiros com a temática relacionada a mudanças climáticas, fornecer detalhes também de como a empresa engaja com relação a formuladores de políticas, associações empresariais, centros de pesquisa, caso for aplicável. Nesse módulo também é importante explicitar quais são os processos para garantir que a participação das empresas nesse engajamento seja consistente em todas as áreas e também como que essa empresa publica informações e como que ela responde a essa problemática das mudanças climáticas. Nesse caso eu não vou entrar no módulo 13, é um módulo bem específico de empresas relacionadas à agricultura, então vou passar direto para o próximo módulo, que é o módulo 14, é o último que vocês terão que responder, é bem curtinho, é só para assinalar quem da empresa, qual é o maior nível de um cargo da empresa que aprovou esse relatório. A gente pede para que isso seja feito justamente para tentar engajar cargos maiores dentro da empresa, então trazer um diretor executivo, trazer um diretor de riscos, trazer diretor financeiro para assinar, para aprovar essas informações que estão sendo expostas no questionário, é como uma melhor prática nossa, porque justamente vocês estariam engajando diversas áreas da empresa. Além disso, como muitos de vocês devem ter sido convidados por clientes, caso vocês tenham que responder essa informação aos seus clientes, aparecerá um novo módulo, que é o módulo Supply Chain, que é justamente onde vocês detalharão quanto dessas emissões que vocês já calculam que estão associadas a essas empresas, a esses clientes. Então, você vai dar uma breve introdução, trazendo a receita anual e, caso tenha um identificador numérico ISIN, alocar, de fato, essas emissões para o seu cliente, mostrando também que tipo de desafios vocês têm para realizar a alocação, ou seja, caso isso não seja tão simples assim, de acordo com o produto ou serviço que vocês comercializam, e também buscar desenvolver essa capacidade junto com o cliente, sinalizar se é necessário desenvolver essa capacidade de alocação. Além disso, nesse módulo, vocês podem indicar que tipo de oportunidades vocês identificaram que pode trazer um benefício mútuo tanto para você como para o seu cliente. Essa é uma forma bastante interessante de tentar se aproximar com o seu cliente e fazer com que ele também participe dessa
esse processo de gestão em toda a cadeia de valor. Outra iniciativa bastante interessante é o Action Exchange. Vocês só precisam sinalizar se gostariam de participar ou não. Nesse sentido, caso participem, o CDP coloca em contato com algumas consultorias parceiras para tentar identificar pontos de melhoria na operação de vocês. E caso, de fato, vocês queiram prosseguir com essa consultoria, só a partir de um prosseguimento, além da identificação, que começaria a de fato ser contratado algo. E além disso, nesse módulo Supply Chain, caso seja possível, trazer dados específicos de emissão a nível de fato do produto, seja um bem ou um serviço. Tá, e aí, como é que eu vou de fato responder esse questionário? Vamos trazer aqui algumas dicas para que essa resposta seja feita de uma forma mais eficiente, para de fato trazer o que o seu cliente ou seu investidor quer ver. Então, como eu falei bem no início, é muito importante, enquanto você estiver respondendo, tá de olho na metodologia de scoring e também no guia de reporte para tirar qualquer dúvida. Durante o questionário, é importante não deixar nenhum campo em branco, mas nenhum mesmo. Por que a gente fala isso? Quando você deixa um campo em branco, você está indicando para o seu investidor ou para o seu cliente que você não está sendo transparente. Então, é mais interessante você falar que não faz uma prática ou que não mede alguma coisa do que você deixar em branco, porque você estaria sinalizando que, além de não fazer, você não está sendo transparente. Além disso, quando você deixa um campo em branco, você perde ponto naquele primeiro nível de avaliação que o CDP faz, que é o nível de transparência, fazendo com que você não seja nem avaliado nos níveis de conscientização, de gestão e de liderança. Além disso, nas respostas de campo aberto do CDP, é importante não deixar na resposta algum link ou anexo, porque a avaliação é feita justamente no campo que está sendo respondido. Então, não deixar nenhuma referência para outra questão ou para algum site, porque você imagina, são várias empresas que são avaliadas. Então, ter que entrar em anexos e links se tornaria praticamente inviável ser feita essa avaliação. Além disso, é importante atentar a conexões com outras questões. Aqui a gente traz como exemplo as emissões de escopo 1. Quando você traz no módulo a emissão de escopo 1 total e depois faz a desagregação em outro módulo, é importante com que esses números batam. E como uma forma de ajudar vocês também a responder, o CDP dispõe do CDP Education, que ele é uma plataforma de ensino à distância, foi lançada recentemente. Ela é disponível tanto em português quanto em espanhol, cobrindo os 3 temas abordados pelo CDP. Essa plataforma do CDP Education ela tem 3 módulos, que é de fato trazer uma introdução bem geral sobre as temáticas. No segundo módulo, ele especifica no questionário, mostrando como responder algumas questões, como tratar alguns dados. E por último, no terceiro módulo, é o módulo setorial, dos 4 grandes setores que o CDP abarca especificamente. Então, o CDP Education, as primeiras aulas de cada módulo são gratuitas, justamente para ter essa avaliação. E caso se interessem, basicamente pagar a taxa de inscrição. Então tem aí o link para caso vocês queiram dar uma olhada melhor. E para finalizar, caso vocês tenham dúvidas com relação a toda essa apresentação ou outras questões durante o período de reporte, é muito importante mandar um e-mail para o reporte cdpla@cdp.net. Se vocês olharem no site lá do CDP, o endereço de e-mail é diferente. Esse daqui vocês vão mandar justamente para a nossa caixa da América Latina. A gente tem um tempo de resposta de mais ou menos 3 dias úteis. A gente está trabalhando para reduzir. Então, qualquer dúvida ou problema que vocês tiverem, é importante trazer
trazer para essa caixa de entrada. E o prazo para envio das respostas do questionário é até 31 de julho de 2019. Bateu essa data, de fato o sistema fecha. A gente aqui na América Latina não controla o fechamento do sistema, ele é feito por Londres, então de fato não tem como trazer nenhuma prorrogação de prazo. Bom, gente, esse seria o último slide aqui da apresentação. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode digitar ali no chat que eu trato de responder. A gente tem aqui mais 3 minutinhos. Vou esperar aqui um tempinho caso alguém tenha alguma dúvida. Se alguém também tiver alguma dúvida e quiser só sair do mudo e falar, também fica à disposição. Só vamos tentar manter a ordem aí para não atropelar ninguém. O Vitor perguntou se a gente vai enviar por e-mail. O questionário não, Vitor. A gente deixa ele disponível na nossa página online. Então, que é o que o Daniel apresentou no comecinho da apresentação lá. Se você quiser digitar no Google CDP Guidance Companies, com isso você vai ter todos os materiais lá. Os questionários você consegue extrair em PDF ou em Word, para facilitar também. Então, vocês recebem, o que vocês recebem por e-mail é um link de ativação para a plataforma, que aí já é de fato onde vocês vão colocar a resposta para valer. Isso daí é tudo online, numa plataforma digital, então vocês vão poder acessar isso daí para responder, e esse link sim vocês recebem por e-mail, tá bom? Sobre o escopo 3. Sobre o escopo 3, Daniel, você poderia comentar novamente? O áudio cortou por um momento, por gentileza. Bom, só o que eu falei lá no escopo 3 justamente, o escopo 3 são emissões indiretas, qualquer emissão indireta que não esteja ligado à geração de energia elétrica. Ou seja, a emissão de escopo 3 por conta de algum serviço de transporte que vocês alugam, enfim, qualquer tipo de emissão indireta que não esteja relacionada à geração de energia elétrica. Beleza, Felipe? Espero que tenha ficado claro. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Como alocar emissões para os clientes? Essa é uma ótima pergunta e é basicamente o grande desafio da nossa era. Mas a ideia é sempre trabalhar com a rastreabilidade, tá? As emissões tanto para cima ou para baixo, entre aspas, ou seja, para clientes, seguindo na sua cadeia produtiva, ou para fornecedores antes na cadeia produtiva, ela vem pela rastreabilidade. Então você mede, por exemplo, quantos produtos ou qual volume de serviço você consumiu ou você utilizou, e aí você consegue falar, tudo bem, então eu consumi 10 toneladas de um produto ABC, ou consumir 20 toneladas do produto XYZ. Aí você pega as emissões referentes a esse produto, e aí você tem as suas emissões que vêm dos seus fornecedores. Os seus clientes fariam a mesma coisa. Você falaria o quanto você vendeu de produto ou de serviço para aquele cliente, e aí você traz qual que é a emissão referente àquilo. Então, se você teve 100 mil toneladas e 20% de tudo que você produziu foi para o cliente A, então 20 mil toneladas, ou seja, 20% das suas emissões são alocadas para aquele cliente especificamente. Karen, a pergunta é como que você aloca emissões para os clientes? Como você aloca as suas emissões para os seus clientes? Então, o jeito de fazer isso é por produto ou serviço ou receita que você tem relacionada àquele cliente. Tá bom? Espero que tenha. Beleza. Tranquilo, pessoal? Bom, acho que a gente chegou aqui no nosso tempo, então. Todo mundo está liberado para o almoço. Muito obrigado aí pela atenção. Daniel, muito obrigado pela apresentação também. Qualquer outra dúvida, o e-mail está aí na tela, repórter CDPLA, é respondido em português, em espanhol, então é respondido direto aqui nas nossas línguas mesmo. E qualquer dúvida a gente está à disposição. Não se esqueçam do prazo 31 de julho. Tudo bem? Um abraço para todo mundo e muito obrigado pela atenção de todos.